A paz do Senhor, amados, é sempre uma alegria poder estar junto com vocês aí da Jerusalém, poder compartilhar a palavra do Senhor. Estamos no início de um novo ano e o desejo do meu coração é que este ano seja, independente das circunstâncias, seja um ano abençoado para todos vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Abençoado porque o nosso Deus é abençoador. Então não tem circunstância que possa tirar a bênção que nós já recebemos do nosso Deus. Então, eu quero nesta noite compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 de Marcos. Eu quero ler dos versículos 46 até o 52, que diz assim: E foram para Jericó, Jesus e os seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento precioso, por essa oportunidade de podermos estar compartilhando a tua palavra com a tua igreja, com o teu povo, e que o Senhor, amado Espírito Santo de Deus, possa nos revelar a tua palavra, possa nos revelar a verdade transcrita, a verdade viva que esta palavra quer nos revelar nesta noite. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos espirituais, para enxergarmos o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, para termos fé nesse tempo em que estamos vivendo, independente de toda a escuridão que de repente nós possamos estar vendo no mundo. Que a tua luz possa brilhar em meio à escuridão e nos dar, nos abençoar, fazer os milagres como o Senhor sempre fez. Cada dia que acordamos é um milagre e nós te louvamos por isso. Te agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Esta palavra eu escrevi algumas coisas a respeito dela, e Bartimeu, como diz aqui a palavra, né, filho de Timeu, fala o nome do pai dele, esse cego da nossa história, diz a palavra que ele estava na saída de Jericó, sentado na beira do caminho. Então, e ele pedia esmolas também, diz a palavra. Ele não enxergava, mas certamente ele ouvia muito bem. Ele não era surdo, ele era cego.
Então ele certamente já tinha ouvido, já tinha escutado a respeito dos milagres que Jesus estava fazendo naquele tempo. E a fé aguçou, a fé acendeu o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ele estava ouvindo a respeito de Jesus, ouvindo a própria palavra, porque Jesus é a palavra. Então, quando o cego, sentado ali, ouviu todo aquele zum, 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 aquela multidão que diz a palavra, a multidão que estava passando por ali, quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando por aquele lugar, ele começou a clamar, a gritar, diz a palavra, porque ele tinha fé no coração dele, fé para clamar por sua bênção. Fé, conforme está escrito em Hebreus, que fé é a certeza de coisas que esperamos, é a convicção daquilo que nós não vemos. Então, ao contrário de Tomé, né, que queria ver para crer, esse cego aqui, ele não conseguia ver, mas enxergar, né, mas com os olhos espirituais, ele já tinha fé no coração que Jesus podia fazer o milagre que ele precisava. Bartimeu enxergava longe, enxergava com os olhos do coração e não desistiu de alcançar a sua bênção. Jesus estava no meio de uma multidão grandiosa e aquele era um momento importante do ministério de Jesus. Na verdade, aquela era a última vez que Jesus estaria fisicamente lá em Jericó, ou passando por Jericó. Dali, Jesus estava seguindo para Jerusalém, onde nós vamos ver na própria palavra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de onde ele só saiu carregando uma cruz, a cruz que nos salvou. Então aquela era a última oportunidade de Bartimeu. E ele não queria perder essa oportunidade. Ele não queria perder o milagre que ele já acreditava que Jesus podia fazer por ele. Quando ele percebeu que Jesus estava próximo, ao alcance de sua voz, ele gritou de um jeito diferente, como nunca ele tinha feito. Dessa vez não estava em jogo algumas moedinhas que ele ganhava, né, porque ele pedia esmolas. E as moedinhas sumiam, né? Daqui a pouco não tinha mais nada. Agora o que ele estava para receber era algo muito maior. Provavelmente era um anseio de toda a sua vida. Voltar a ver, enxergar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, Jesus era a pessoa, era o famoso naquela época, porque onde ele andava, o povo ia em volta e recebia cura, recebia milagres. Bartimeu chamou Jesus naquele instante, naquele momento, quando Jesus se aproximava, de um jeito diferente. Ele dizia: Jesus, filho de Davi. É como se ele dissesse: eu creio que o Senhor é da raiz de Davi, eu creio que o Senhor é o Messias, é o Salvador que nós estamos esperando. Ele tinha fé ao gritar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi. E o pior é que, enquanto o cego gritava, muita gente ali perto, né, perto dele, reclamava, como nós vimos na palavra. Reclamava porque ele estava atrapalhando o que Jesus estava fazendo. Jesus talvez estivesse ensinando, indo pelo caminho, ensinando, falando. Então as pessoas se incomodaram com aquele cego gritando. E falava: fica quieto, não dá para você chegar até lá. Você acha que Jesus de Nazaré vai se importar com você? Não incomode ele. Mas Bartimeu não desistiu. Amados,
Às vezes, nós precisamos ignorar o que as pessoas estão falando à nossa volta sobre nós, sobre o que nós estamos passando, né? Sobre nossos problemas. Nós precisamos ignorar e seguir em frente e não desistir, porque o Senhor tem bênçãos para nós. Em certas horas nas nossas vidas, o assunto é entre nós e Deus, não é entre mais ninguém, não devemos dar ouvidos para mais ninguém, é entre nós e o Senhor. Os outros podem falar o que quiserem, o inimigo pode se levantar, pode tentar nos impedir de chegar a Jesus, mas nós temos que decidir chegar até Jesus, levando as nossas petições, levando os nossos problemas até Ele. Buscar o doador da bênção, nós devemos seguir em frente, perseverar, gritar, clamar com fé, e Ele vai sim nos ouvir, porque Ele é misericordioso e tem compaixão de nós. Bartimeu não podia desistir. Esta, na verdade, era a única oportunidade ou a última oportunidade de ele receber o que ele tanto precisava. Então ele ignorou a turma do contra ali, a turma que dizia se conforme com a sua situação, deixa para lá. Então ele ignorou. E ele gritou ainda muito mais alto, diz a palavra: Jesus, filho de Davi, olha eu aqui. E de repente, Jesus parou. Jesus escutou. Jesus parou. Eu creio que do mesmo jeito que ele perguntou numa outra ocasião, e aqui Jesus parou e disse, né, para os discípulos, eu creio, ou para aqueles que estavam mais perto dele, chamem ele, chamem-no, diz a palavra. E eu creio que Jesus, do mesmo jeito que numa outra ocasião, quando aquela mulher que tinha hemorragia, né, se aproximou dele e tocou nas suas vestes, e ele perguntou: quem me tocou? Aqui, o Senhor foi sensível, não ao toque como daquela mulher, mas sensível à voz daquele que estava clamando com fé nele, acreditando nele. Jesus está aí onde você está. Jesus está aqui comigo. Ele é onipresente. Ele pode ouvir a nossa voz. Se nós clamarmos com fé, nada pode impedir Jesus de nos ouvir e de nos atender. Não deixe passar a oportunidade. Talvez seja a última oportunidade que você tem. Você já ouviu falar de Jesus de Nazaré como esse cego ouviu? Você já ouviu falar dos milagres que ele fez e faz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre? Então, hoje é a sua oportunidade, hoje é a nossa oportunidade. Ele está aqui e ele está aí. Ele está onde nós estamos. Acheguemo-nos a ele e ele se achegará até nós. Ele se chegará até você para salvar, para curar, para livrar, para libertar, para te tirar da escuridão. Não sei que escuridão de repente você pode estar passando. Uma escuridão da alma. Os seus olhos podem estar vendo as coisas ao seu redor, mas a sua alma numa escuridão. Mas Jesus é aquele que nos transporta das trevas para a luz. Jesus mandou então chamar o cego e o povo deve ter dito: todos nós estamos aqui ao redor de Jesus, seguindo o Senhor há um tempão, andando com Ele e não recebemos a nossa bênção. E o Senhor manda chamar esse cego, esse mendigo que está aí, né? Que está de longe. Jesus ouviu a voz dele. Amados,
Não basta estar no bolo, não basta estar no meio dos que estão seguindo Jesus, no meio, né, daquela multidão que parece que acredita em Jesus, porque Jesus olha o nosso coração, a fé que cada um temos nele, é isso que ele olha. Ele ouviu Bartimeu porque ele sabia que ele não ia desistir, ele não ia desistir da sua bênção, ele não ia desistir de chegar, de se aproximar de Jesus, porque ele acreditava nele. Ele já tinha ouvido o que Jesus estava fazendo. E aí nós vemos algo assim inusitado, o cego diante de Jesus, todo mundo, né, espiando, vendo o que ia acontecer, e Jesus faz uma pergunta básica para ele, para o Bartimeu, para o cego: o que você quer que eu faça? E isso, sei lá, que pergunta, né? Ele era cego. O que ele poderia querer naquele momento, né? Clamando por misericórdia, por compaixão. É claro que Jesus sabia o que Bartimeu queria. Bartimeu sabia que estava diante daquele que poderia curá-lo, né? Livrá-lo daquele mal. Então ele deu a resposta mais óbvia que um cego, né, que um mendigo naquela condição podia dar. Ele disse: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Sabe, é porque Jesus fez essa pergunta, mesmo sabendo a resposta. É porque o Senhor tem prazer em se relacionar com as pessoas, com qualquer um. Seja mendigo, seja cego, seja o que for, ele tem prazer em se relacionar. Ele queria ouvir do cego o seu pedido. E numa demonstração de fé, Bartimeu falou: eu quero ver, eu quero enxergar. Mas Jesus deu o pacote completo para ele. A palavra diz que Jesus disse: vai, meu filho, a tua fé te salvou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque se nós tivermos fé, né? Se você tiver fé, você vai receber muito mais do que você está pedindo, infinitamente mais do que você ou eu precisamos. É o que o Senhor deu para Bartimeu. Bartimeu não pediu para ser salvo, ele pediu para ser curado. Ele queria enxergar, mas além dele receber a visão, além dele ser curado, ele recebeu a salvação plena, a libertação, a cura e a salvação. E a palavra diz que Bartimeu passou a seguir Jesus. Assim como Bartimeu, amados, nós não podemos perder a oportunidade de clamar ao Senhor, de crer que o Senhor vai nos ouvir. Ainda que tudo pareça difícil, que tudo pareça escuro, que tudo pareça trevas, ainda que hajam ventos contrários e multidões para nos desanimar, multidões tentando nos paralisar, o próprio inimigo tentando nos fazer desistir de buscar, de buscar a promessa que nós já temos. Nós já somos mais do que vencedores, é o que diz a palavra. O Senhor tem para nós vida abundante, vida e vida em abundância, é o que está escrito na palavra dele, lá em Jesus 10:10. Está escrito que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e nós temos visto o ladrão, o inimigo das nossas almas, roubando tantas coisas de nós, matando, destruindo. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é tempo de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com fé, de clamarmos, de gritarmos e de não desanimarmos, porque o Senhor ouve. Ele é misericordioso e tem compaixão de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure, que o Senhor renove as suas forças para que você não desista. Continua buscando, continua clamando,
porque o Senhor está ouvindo. Independente da circunstância, Ele está ouvindo. E Ele quer te dar não somente o que você está precisando, mas muito além do que você está pedindo ou pensando, porque esse é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, te fortaleça nesse ano, para que seja um ano de vitória, um ano de bênção sem medidas na sua vida, na nossa vida, na vida do povo de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença santa do Espírito Santo esteja com você, comigo, com todos nós, todos os dias de nossas vidas, até que Ele volte para buscar-nos, para nos levar a estar eternamente com Ele. Amém? Amém. Um beijo para vocês.